Olha, você sabia que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio? E que em 2016, por exemplo, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no país? Pois é, a Defensoria Pública do Estado está cada vez mais engajada na rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Para você ter uma ideia, somente aqui na capital já foram contabilizados até o momento 161 atendimentos de mulheres nessa situação. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos estúdios a defensora pública, a doutora Aniteve Áureas. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Agora, número altíssimo, isso só em Florianópolis, 161 casos, já é isso? Só em Florianópolis neste ano. É muita coisa, né? É bastante coisa e mostra que as mulheres aqui em Florianópolis já estão conhecendo mais, né, a atuação da Defensoria Pública, procurando mais a Defensoria quando estão em situação de violência, apesar de ser uma instituição muito recente, que está fazendo aí 6 anos, né? E estão conhecendo mais esse direito que elas têm, que a Lei Maria da Penha dá para elas, de ter assistência jurídica integral e gratuita quando elas estão em situação de violência. Elas podem procurar, têm o direito de procurar a Defensoria Pública para conhecer os seus direitos, conhecer os dispositivos da Lei Maria da Penha, a quem que ela pode recorrer, medidas protetivas, enfim, né? Então isso está sendo mais divulgado, né? Então esses números têm aumentado. E o trabalho da Defensoria já está num artigo da própria Lei Maria da Penha, né? Quando criada, né? Exatamente. O artigo 28 da Lei Maria da Penha prevê expressamente que é direito da mulher que está em situação de violência recorrer à Defensoria Pública para ter uma assistência jurídica gratuita. Então, para conhecer mesmo os seus direitos, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né, que medidas protetivas ela pode requerer, como é que funcionam os processos criminais, processos cíveis, enfim. Então, ela pode nos procurar para entender quais são os seus direitos. Pois é, quando ela procura, quais são os passos exatamente? A mulher, enfim, é vítima da agressão, então procura... Quais são os passos e o que acontece de fato quando ela procura a Defensoria? Normalmente, a mulher em situação de violência tem procurado a Defensoria Pública para requerer medidas protetivas de urgência, né? Então, ela procura, relata uma situação de violência e requer algum tipo de medida para resguardar a sua integridade física, para evitar um novo episódio de violência, né, no qual ela está envolvida. Então, por exemplo, ela requer o afastamento do agressor do lar, ela pode requerer uma proibição dele se aproximar dela ou entrar em contato com ela, suspensão da posse de arma, enfim. Né, muitas vezes ela também quer um encaminhamento para um serviço de assistência social, de saúde, de psicologia, nós também fazemos esses encaminhamentos, né? E aí, nesses casos, nós fazemos o requerimento de medida protetiva para o judiciário, né? Costuma ser bem rápido o deferimento, aí 48 horas, enfim, e depois o descumprimento dessas medidas é considerado um crime, né? Então, o agressor pode vir, inclusive, a ser preso caso descumpra. É isso que eu ia perguntar. Na visão da Defensoria, é eficaz esse tipo de medida protetiva? Olha, a gente tem verificado que sim, tem sido eficaz, né? Eu acho que o maior problema aí que a gente vê é que dados aí de uma pesquisa que foi divulgada esse ano pelo Ministério da Justiça mostram que mais da metade das mulheres que sofreram agressões não tomaram nenhuma providência, não procuraram nenhum órgão público, não procuraram ajuda, 52%. Né? Então, acho que o maior problema aí na inefetividade do atendimento a essas mulheres é que realmente muitas mulheres não procuram ajuda, não conseguem sair desse ciclo, muitas vezes nem se percebem em situação de violência, né? Mas quando elas conseguem acionar e conseguem requerer essas medidas, costuma funcionar, né? Realmente o descumprimento dessas medidas é considerado um crime, o agressor é processado criminalmente, pode vir a ser preso, né? Então, a resposta do judiciário tende a ser rápida, mas infelizmente muitas mulheres não conseguem acessar essa rede de apoio que existe à disposição. Com relação aos atendimentos, a maioria dos atendimentos são justamente buscando medida protetiva? A maioria ainda é buscando medida protetiva. Outros atendimentos são no sentido de acompanhamento de processos que já estão na justiça, processos criminais. Nós atendemos essas mulheres para que elas compreendam o que está acontecendo nesse processo, acompanhamos essas mulheres nas audiências, enfim, garantimos que ela tenha voz nesses processos criminais também. E alguns atendimentos são apenas para orientação jurídica, para que a mulher conheça os seus direitos, saiba o que ela pode ou não fazer, seja encaminhada para outros serviços, né? Por exemplo, o CRENV, que é o Centro de Referência especializado para atendimento da mulher em situação de violência, que tem assistentes sociais, que tem psicólogos também, a gente também faz esse tipo de encaminhamento. Então, muitas mulheres também nos procuram só para conhecer os seus direitos, né? É bem importante também. Agora tem uma questão que até tem sido levantada, que é a questão de vagas nas empresas para mulheres que sofreram a violência. Como é que a Defensoria enxerga isso e auxilia nisso também? É bem importante que tu trouxesse, né, esse tema,
porque recentemente tem sido muito discutida essa questão da autonomia financeira das mulheres que estão em situação de violência, porque muitas não denunciam justamente porque dependem financeiramente do agressor e acham que essa denúncia pode fazer com que elas percam, né, muitas vezes, os seus bens, a sua renda, enfim, ou até mesmo a guarda dos filhos. A guarda dos filhos, né? Exatamente. Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho é muito importante até para que ela tenha essa segurança de poder denunciar e se sentir mais segura mesmo, conseguir construir, né, uma vida independente, autônoma, um projeto de vida, né, junto com a sua família. Então, até agora, recentemente, há uma medida do governo do estado, né, para que haja uma quantidade de vagas em empresas privadas que sejam destinadas a mulheres em situação de violência e, recentemente, na semana passada, a Defensoria também editou uma publicação legal determinando que as empresas terceirizadas que prestam serviço à Defensoria Pública terão que destinar, né, até 3% das suas vagas para mulheres em situação de violência. Uhum. Agora, Santa Catarina ela tem dados aí alarmantes com relação à violência contra a mulher. Como a Defensoria enxerga isso? Por que tem crescido tanto a violência no nosso estado? Realmente, assim, os dados são alarmantes. Quando a gente vê os dados dos feminicídios, né, mostra que nesse período de 2019 já houve um aumento muito grande com relação ao mesmo período do ano passado. Isso tem nos alarmado bastante, né? A gente tem, não há ainda estudos e pesquisas que possam nos dar uma resposta a respeito, né, do que está acontecendo para esse aumento, né, da violência. Há pessoas que dizem que talvez tenha a ver com o próprio fato de estarem sendo registrados mais como feminicídios, né? Isso pode, de fato, estar acontecendo, mas a gente se preocupa muito com esse próprio recrudescimento desse discurso de violência que a gente tem visto na nossa sociedade cada vez mais forte, de resposta violenta, até de misoginia, de machismo, enfim, né, essa ideologia que acaba, nos últimos meses, voltando com uma certa força aí no nosso país e que a gente se preocupa muito, né, em relação à violência, não apenas com as mulheres, mas também com outras minorias que têm sido desrespeitadas, como a população LGBTI, os indígenas, quilombolas, enfim, são preocupações que a gente tem, né, não há dados específicos sobre isso, mas a gente acha que tem a ver com essa própria ideologia. Uhum. Agora, a mulher que ela sofre, enfim, algum tipo de violência doméstica, o que ela deve fazer para procurar a Defensoria? Todas podem procurar? Pessoas de baixa renda? Como é que funciona? Uhum. A Defensoria Pública, claro, ela atende, presta assistência jurídica para pessoas em situação de vulnerabilidade. Normalmente a vulnerabilidade é econômica, a pessoa que não tem condição de pagar advogado, mas no caso da mulher em situação de violência, o fato dela estar em violência, né, em situação de violência, já é uma vulnerabilidade. Então, para ser atendida pela Defensoria Pública, ela não vai precisar comprovar a renda dela, se realmente a renda dela não ultrapassa os 3 salários, enfim. Então, qualquer mulher que esteja em situação de violência e que queira conhecer um pouco mais dos seus direitos de forma gratuita, pode procurar os serviços da Defensoria Pública também. Então tá bom, queria te agradecer, doutora Anne, muito obrigado pela sua presença aqui no BG News, tá bom? Muito obrigado pelos esclarecimentos, muito importantes inclusive.